Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Bom, nessa videoaula vamos falar um pouquinho sobre as correntes AC e DC. A teoria, o livro já explicou um pouco. A nossa ideia aqui é exemplificar um pouquinho mais esse conteúdo, ok? Então é muito importante que vocês entendam qual é o símbolo que representa a corrente AC e qual é o símbolo que representa a corrente DC. Por quê? Porque sempre que você pegar certos componentes, eles vão ter esses símbolos e vão ajudar você a identificar se eles usam corrente AC ou DC, ok? Então esse símbolo representa a corrente alternada, esse símbolo, uma linha e outra linha pontilhada, representa a corrente direta, também chamada de CC, corrente contínua, que seria a tradução para o nosso português, ok? E você pode se perguntar, Jackson, por que eu tenho corrente AC e corrente DC? Né? Por que eu preciso de duas correntes diferentes? Vamos lá. A corrente AC, gente, ela é muito usada para você transportá-la por grande distância, certo? Imagine aí que o Brasil é todo interligado, né? Tem as usinas e as usinas mandam essa energia até a sua residência. Então, devido à forma como ela foi projetada, né, de ser 60 Hz, onde os elétrons estão sempre mudando o sentido, né, estão indo e vindo ao mesmo tempo, então essa característica permite você transportar essa corrente por longas distâncias, muito diferente da corrente contínua. Você não consegue fazer isso. Você não consegue levar a corrente contínua a uma distância grande. Então, por isso que nós temos duas correntes AC e DC com características diferentes. Então, vamos lá. Vou subir aqui um pouco para exemplificar aqui mais uma vez que a corrente AC é aquela que você tem em casa normalmente nas suas tomadas, onde você liga geladeira, TV, ar-condicionado, certo? Lâmpadas, tudo que você tem em casa normalmente é corrente alternada, corrente AC. Graficamente falando, é essa linha verde, né, que informa que essa corrente vai do negativo ao positivo 60 vezes por segundo, portanto, é uma frequência de 60 Hz. Já a corrente contínua, ela sempre mantém o mesmo sentido, certo? Sempre do negativo para o positivo. Muita gente fala que é do positivo para o negativo, tá? Então existe essa confusão aí nos livros, né? Então, um grande exemplo dessas correntes você vai encontrá-las em pilhas e baterias, ou seja, nós vamos usar muito tanto a corrente AC como a corrente DC num projeto de automação, pois os sensores de porta, janela, né, muitos sensores utilizam baterias, né, fechaduras que também já utilizam baterias ou pilhas para funcionar independente aí da energia elétrica da residência. Até porque, caso falte energia, você não pode deixar de entrar na sua casa, ok? Continuando, outros símbolos que são bem interessantes. Você deve se perguntar, Jackson, eu tenho que ter algum componente que vai converter a corrente AC em corrente DC. Sim, você vai ter. E esse componente são as fontes de alimentação. Fonte do computador, fonte do notebook, fonte do celular. Qualquer tipo de fonte, né, tem a função, além de filtrar, converter essa corrente AC em uma corrente DC. E entre um ponto muito importante que eu quero que vocês leiam sempre em casa, sempre que pegar uma fonte, faça essa leitura da etiqueta, né, que elas têm aqui pequenininho, e essa etiqueta vai dizer para você todo o funcionamento dessa fonte. Por exemplo, aqui nós temos o input, que significa entrada, ele já fala que é de corrente alternada, então eu vou ligar essa fonte em uma corrente alternada em uma tensão de 100 a 240 volts. Em uma tensão de 100 a 240 volts. Ok? O output, que seria a saída, vai ser de 12 volts DC. Observe aqui que tem um símbolo, né? O símbolozinho. Ainda que não tivesse a palavra DC, de corrente direta, teria aqui o símbolozinho, linha e pontilhamento. Certo? Tem também aqui à frente 0,25 A. Esse A é a corrente, que é medida em ampere.
A gente vai falar sobre ela um pouquinho à frente, tá bom? Então, o mais importante nesse momento é entender o que é a entrada, entender o que é a saída, entender que aqui vai entrar corrente alternada e aqui vai sair corrente contínua. Em outras palavras, aqui vai ser ligado em uma tomada, aqui vai ser ligado no equipamento. Pode ser um roteador, um notebook, um hub, uma switch, um celular. Então, entra AC, sai DC. E vai haver aqui, além de uma conversão de AC para DC, também vai ter uma mudança de tensão, né? Aqui entrou 220 volts, suponhamos, e vai sair 12 volts. Por isso que eu falei que ela vai fazer também esse filtro, né? Vamos conhecer aqui outra fonte, né? Que pode ser facilmente aí de um notebook. Então vem aqui o modelo, ele já diz que é um AC/DC Adapt, ou seja, é um adaptador, corrente alternada para corrente direta, certo? O input vai de 100 a 240 volts, lembrando que a sua tensão na sua região ou ela é 220, ou ela é 110 ou 127, tá? Então ela vai estar dentro desse padrão aqui com certeza. A frequência de 50 a 60 Hz. No Brasil a gente usa 60 Hz. Em outros países, por exemplo a Argentina, eles usam 50 Hz. Então ela já vem adaptada, né, tanto para o Brasil como para outros países. O output é de 12 volts e está aqui o símbolozinho dizendo que é uma corrente contínua. E a potência dessa corrente aqui de saída vai ser uma corrente de 3 A. Mas embaixo também vai ter o símbolozinho que vai indicar se nesse pino fora vai ser o negativo ou o positivo. Então, para entender isso, mais fácil, tem aqui outra imagem um pouco maior, que diz, ó, no centro, aqui no centro desse pino, ou seja, dentro dele, vai ser o fio positivo. E fora, nesse pino aqui, vai ser o negativo. Isso é importante porque, caso você venha usar um multímetro, né, um multiteste, aquele aparelhinho que você vai usar para checar se essa fonte está boa, você vai ter que entender, né, dessa imagenzinha, ok? Nesse caso aqui, a ponta preta do multímetro seria aqui fora e a ponta vermelha seria dentro do pino. Dessa forma, eu ia conseguir checar aqui a saída dessa fonte, né, a sua saída, e conseguiria diagnosticar se essa fonte está boa ou não, ok? Então, esses símbolos aqui são bem importantes para quem vai mexer com um projeto de elétrica ou de automação, ok? Espero que vocês tenham entendido e a gente vai ver vários outros vídeos, né? Para economizar imagens no livro, a gente também para ficar uma coisa mais didática, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.